paz, meus irmãos. Vamos prosseguir com o estudo que estamos fazendo do livro de Gênesis. Hoje nós vamos refletir no capítulo 27. Vimos no capítulo anterior o Isaac indo para a terra de Gerar, devido a uma grande fome na terra, e o capítulo encerrou com o Esaú dando uma tremenda dor de cabeça, uma grande amargura, para os seus pais, ao tomar por mulher duas hetéias, duas habitantes de Canaã. E nesse capítulo 27 a ênfase volta a ser a intriga entre o Jacó e o Esaú. Eu não vou ler o texto como de costume para ganharmos tempo, mas é muito importante que os irmãos acompanhem na sua Bíblia conforme nós vamos citando os versículos no decorrer do estudo, tá bom? O capítulo começa falando que o Isaac envelheceu e devido à idade avançada ele ficou cego. Não se sabe se totalmente ou parcialmente, se ele via pelo menos um vulto. A Bíblia não entra em detalhes quanto a isso, apenas que ele ficou cego, Então ele chamou Esaú, seu filho preferido, e pediu para que ele preparasse um guisado saboroso antes de abençoá-lo com as bênçãos devidas ao primogênito. Tudo indica que o Isaac não sabia da venda da primogenitura do Esaú ao Jacó, E parece que ele também não deu muito crédito à revelação que Deus passou para Rebeca, Que certamente ela deve ter comunicado a ele, Que o maior serviria o menor, ou seja, o Jacó é quem seria o primogênito, A Rebeca ouviu a conversa do Isaac com o Esaú e armou um plano para que o Jacó, o seu preferido, recebesse a bênção no lugar do Esaú, Ela mesma preparou o guisado e mandou que o Jacó levasse ao seu pai antes que o Esaú voltasse, já que ele tinha ido para a caça a fim de preparar o alimento para o seu pai, O Jacó ficou meio receoso do pai descobrir que não se tratava do Esaú e assim ser amaldiçoado pelo pai, então a Rebeca prontamente assumiu a bronca, a maldição para si, se isso viesse a acontecer. Como o Esaú era peludo e o Jacó era liso, A Rebeca então colocou as vestes de gala do Esaú no Jacó, colocou também pelos no seu pescoço, nas suas mãos, e lá se foi o Jacó enganar o seu próprio pai, O Isaac até desconfiou, ele fez algumas provas para ver se realmente era o Esaú, e no final ele acabou sendo enganado e abençoou Jacó, pensando se tratar do Esaú. Quando o Esaú chegou e soube de tudo que aconteceu, ele ainda tentou reaver a bênção, mas o escritor aos Hebreus diz que ainda que com lágrimas ele tenha buscado, ele não conseguiu porque Deus não achou lugar de arrependimento no seu coração, Na verdade, as lágrimas que ele derramou eram de raiva, de ódio contra o Jacó. Esaú então propôs no coração matar o Jacó e, irmãos, olha que interessante, a Rebeca ficou sabendo e alertou o Jacó. E por que isso é interessante? Como que a Rebeca ficou sabendo se o texto diz que o Esaú intentou no pensamento matar o Jacó, Os versículos 41 e 42 diz isso. Então, pode ser que posteriormente o Esaú tenha deixado escapar o seu intento, ter falado algo, uma vez que do que há em abundância no coração, disso fala a boca, E o coração de Esaú estava cheio de sentimento de vingança, cheio de amargura, Ou, de alguma forma, Deus revelou isso para Rebeca para que o Jacó pudesse escapar, Como assim, irmão? Deus estava nesse negócio para fazer com que o Jacó escapasse? Por incrível que pareça, sim, irmãos. Não no engano, mas na bênção ser voltada para o Jacó. O que acontece, irmãos? Sem analisar o contexto, a impressão que dá é que o Jacó realmente era um tremendo trapaceiro, Um enganador, mentiroso. Ficamos morrendo de pena do Esaú e concluímos precipitadamente, Como pode Deus dar continuidade à linhagem messiânica com uma pessoa de um caráter desse? Bom, primeiro que na linhagem não foi só o Jacó quem fez uso da mentira, Os irmãos se lembram, comentamos em um dos vídeos anteriores, que o avô dele, o Abraão, também mentiu duas vezes, Para o faraó e depois para o Abimeleque, dizendo que Sara era sua irmã.
Depois, o pai do Jacó, né, o Isaac, ele também mentiu para o Abimeleque. Então, Jacó foi só mais um, né? E o fato do Jacó mentir para o próprio pai não agrava mais ainda o pecado, porque mentira é mentira e ponto, né? Mas, irmãos, se você analisar bem o contexto, você vai perceber que o Jacó mentiu, enganou seu pai, sim, isso é fato. Mas com relação ao Esaú, o Jacó não enganou ele, né? O Jacó não trapaceou ele nenhuma vez. Na primeira vez, na questão da primogenitura, aí no capítulo 25, né? O Jacó simplesmente tomou proveito do cansaço, né? Ou da preguiça do Esaú, a ponto de trocar sua primogenitura por um prato de lentilha. O Jacó não tomou nada à força do Esaú. Ele simplesmente fez uma proposta e o Esaú aceitou, né? E como Deus é onisciente, né, e onipresente, ele foi testemunha desse acordo que eles fizeram, inclusive com juramento, né? E a Bíblia é bem clara, irmãos, lá em Mateus capítulo 18, versículo 19, quando Jesus diz: se dois concordarem na terra acerca de qualquer assunto, isso será aceito ou feito por meu Pai que está nos céus, né? E o que vemos nesse capítulo 27 é o Jacó tomando posse da sua bênção por direito e não da bênção do Esaú, porque diante de Deus o primogênito passou a ser o Jacó, né? Então, se a Rebeca não ouvisse a conversa do Isaac com o Esaú na questão de preparar um guisado e ser abençoado, o Esaú é quem seria o trapaceiro e tomaria a bênção devida ao primogênito, que por direito agora era o Jacó, né? Mas Deus sabia do acordo que eles fizeram, e assim como o que for ligado na terra será ligado no céu, o que for desligado também na terra será desligado no céu, né? E foi o que aconteceu. O Esaú se desligou por livre e espontânea vontade dos direitos do primogênito, né? Então, meus irmãos, eu acredito que a Rebeca foi usada por Deus ao ouvir a conversa do Isaac com o Esaú, né? Por isso que ela chegou ao ponto de dizer: recaia sobre mim a maldição se seu pai descobrir, né? Ela tinha convicção que não haveria maldição, porque Deus já havia revelado antes dos dois nascerem, né, que o Esaú ou a sua descendência serviria de Jacó, ou seja, que o Jacó seria o primogênito, né? Então, certamente o impedimento para que o Esaú não recebesse a bênção e sim o Jacó vinha de Deus, né? Agora, o processo, como tudo aconteceu, aí é outra história, né? Deus não tinha nada a ver com aquele engano todo, né? Irmãos, em nenhum momento na Bíblia você vai ver Deus fazendo uso do engano para conseguir seus propósitos, né? Pelo contrário, lá no Salmo 101, versículo 7, Deus diz, né, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, nem o que profere mentiras estará firme perante os meus olhos, né? Acontece que existe a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus, né? A vontade soberana é quando Deus manda e algo acontece, e a vontade permissiva é quando Deus não manda, mas ele permite e por isso algo acontece, né? Falamos sobre isso na questão da bigamia ou envolvimento de homens casados com concubinas, né? Essa nunca foi a vontade soberana de Deus, ou seja, não foi Deus quem determinou isso, né? Ele apenas permitiu, né? No caso do engano do Jacó, seu pai, claro que essa também não era a vontade soberana de Deus para conseguir o seu objetivo de empossar o Jacó primogênito, né? Não foi Deus quem determinou esse meio. Mas a Rebeca e o Jacó, na sua capacidade de raciocinar, de decidir, de escolher, eles consentiram em fazer dessa forma, né? Tanto é que as consequências também virão dessa atitude dos dois, né? Mãe e filho. Ou seja, mais uma vez as bênçãos do Senhor virão acrescentadas de dores devido à precipitação do ser humano, né? Porque em Provérbios 10, 22 diz que não deveria ser assim, né? Mas será assim sempre que o homem tentar ajudar a Deus, né? Pôr as mãos nos propósitos divinos. A questão é, por que que Deus permite isso, irmãos? Primeiro, porque ele não interfere na escolha humana de agir, né? A menos que seja necessário em uma ou outra situação, né? E segundo, que o propósito de Deus, ao permitir todo esse engano, não só de Jacó e Rebeca, mas também o de Isaac, o de Abraão,
É para nos conscientizar que todos eles também estão sujeitos ao pecado e assim confiarmos unicamente em Deus, né? E em homem algum, como os judeus religiosos faziam, né? Ah, tenho por pai Abraão. Não, nós temos por pai o Deus de Abraão, né? O fato de Abraão ser chamado de pai na fé foi devido à fé extraordinária dele, né? Mas a fé que precisamos para ser salvos vem de Deus, né? Vem da sua palavra, né? Jesus é quem é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que jamais devemos nos gloriar, irmãos, em sermos escolhidos por Deus, né? Porque isso não vem de nós, né? É dom de Deus. A salvação é um dom, um donativo, uma doação de Deus para nós. Deus cumpriu o seu propósito com Jacó, apesar do Jacó, assim como ele cumpre também os seus propósitos na nossa vida, apesar de nós, apesar das nossas falhas, né? Outra observação importante é quando a Rebeca, sabendo que o Esaú pretendia matar o Jacó, usou mais uma vez de sua artimanha, né? Ela usou como pretexto o fato do Esaú ter tomado mulheres pagãs e disse para o Isaac que temia que isso acontecesse também com o Jacó, né? Então o Isaac, mais uma vez, sem saber de nada, mandou o Jacó ir para Padã-Arã, né? Onde estavam os parentes de Rebeca, para dali tomar uma esposa para ele, quando na verdade ele estava mesmo era fugindo do Esaú, né? Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo uma família de Deus vivendo de aparência. Porque pensa comigo, imagina a cena. O Jacó ele some do mapa, aí os vizinhos de repente sentem falta dele e perguntam para Rebeca: "Ô Rebeca, cadê o seu filho, o Jacó? Eu nunca mais vi ele." E aí a Rebeca responde: o Jacó ele está numa viagem de lua de mel, ele foi buscar uma noiva lá em Padã-Arã, quando na verdade ele estava fugindo do irmão mais velho para não morrer, né? E quantos hoje estão vivendo da mesma forma na igreja, irmãos, né? Crentes com a família em pé de guerra e vivendo de aparência, né? Afinal, se souberem da verdade, para onde vai a nossa reputação de cristão, né? Percebe, irmãos? Pessoas vivendo de aparência e estão preocupados mais com a reputação do que com o nome do Senhor ser blasfemado entre os gentios se vierem a descobrir. Triste isso, né? Só que como Deus é transparente, como Deus não esconde nada, só o mundo todo e em todas as gerações sabem disso que a Rebeca e o Jacó fizeram, né? O Espírito Santo deixou registrado nas Escrituras para todos saberem. Mas enfim, fugir do problema nunca é a solução, né? Primeiro, porque ele sempre estará lá por não ter sido solucionado, né? E segundo, que quando se trata de mágoa é pior ainda, né? Quanto mais demorar para tratar, pior fica, porque ela vai se aprofundando cada vez mais. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que toda raiz de amargura tem que ser arrancada quando está brotando, né? Porque senão ela vai se espalhar e se aprofundar. Amém, meus irmãos? Concluímos assim esse capítulo de número 27 do livro de Gênesis e no próximo vídeo, querendo Deus, estaremos refletindo no capítulo 28. Deus abençoe a todos e até lá.